Meninas, boa noite, tudo bem com vocês? Gratidão por estarem aqui, gratidão a Deus, a minha família, por prestigiar o meu trabalho. Muito feliz pela oportunidade de estar aqui, tá? E o que eu quero conversar hoje, bater um papo com vocês aqui nesse nosso espaço de conversa de mulheres, é sobre viver no limite. Tá? Quem nunca, né? Então sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos aqui no nosso bate-papo. Para quem não me conhece, está entrando pela primeira vez ou está passando por aqui pelo Instagram, eu sou Ilma Piemonte, sou assistente social de formação e trabalho na Prefeitura de Campo Grande, na área da saúde, e sou mentora para mulheres. Então é uma satisfação muito grande, estou muito feliz com essa oportunidade. Inclusive, para quem me acompanha aí pelas redes sociais, nós estamos com 2 anos do nosso espaço de conversa de mulheres. Fico muito feliz, muito agradecida a vocês por prestigiarem, por acreditarem no meu trabalho. Sou muito grata a vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Dr. Sandro entrando aqui, que prazer. Muito bem, muito obrigada por prestigiar. Então, meninas, nós temos tido esse espaço aqui, às terças-feiras, para a gente falar exatamente de assuntos relacionados ao nosso comportamento, às nossas emoções, aquilo que a gente vivencia no dia a dia. E eu, como assistente social, né, formada há mais de 30 anos, eu atendo todos os dias mulheres, né? Mulheres, situações de violência, situação de vulnerabilidades das mais variadas áreas, seja econômica, seja social, seja de saúde, violência, sabe? E isso faz com que a gente comece a refletir, a estudar, a aprofundar sobre essa temática, né? O que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo com as mulheres, né? Então, é uma questão assim que a gente traz para vocês de uma forma muito simples, muito num bate-papo mesmo, né? Para a gente começar a refletir sobre esses assuntos, sobre essas situações que a gente tem vivido, né? E essa questão do limite, o que eu percebo é que os seres humanos, eles estão vivendo no limite, né? No limite da tolerância, no limite da paciência, no limite do estresse, no limite de tudo, né? Assim, as pessoas estão vivendo de uma forma, né, na situação financeira, né, aquela coisa do limite do cheque especial, né, ele é real, né? Há um chororô, entre aspas, das pessoas de que, né, não dá, de que não é possível, de que tá exausta, que tá cansado, que tá sobrecarregado. Então é isso que a gente vê, as pessoas no limite do peso, no limite do estresse. E isso, de uma certa forma, afeta muito a nossa vida, a nossa saúde e também as nossas relações, né? Quando a gente vive, hoje ainda atendi um senhor e a gente falava sobre isso, né? Sobre a importância da gente, às vezes, dedicar atenção ou cuidado com os nossos, né? As pessoas que estão próximas da gente, seja nossa família, nossos amigos, de uma forma amorosa, de uma forma fraterna. Porque o que a gente tem visto é que as pessoas, geralmente, né, principalmente nós mulheres de tripla jornada, quádrupla jornada, então quando a gente chega em casa, tá no limite do cansaço, está no limite do que foi o seu dia, né? E aí é aquela hora tipo assim, eu tô cansada, né, depois eu vejo. Às vezes o filho vem mostrar uma tarefa, mãe, você viu tal coisa? Não, agora eu tô cansada, não posso, sabe? Aquela coisa da tolerância zero.
né? Então a gente vê muito isso. E o que nos leva a preocupar é exatamente isso. Porque esse limite parece que o copo está sempre enchendo, né? E às vezes é uma gota para esse copo transbordar. E transbordar, assim, como eu falei, nas relações, transbordar de uma forma que você acaba adoecendo, né? Tamanha exaustão, tamanho estresse, tamanha, assim, a desordenância, né? As compulsividades de comida, de compras, né? Esses dias ainda uma amiga falou, olha, a fulana todo dia chega uma encomenda na casa dela, da Shein, da Shopee, não sei da onde, compras, entende? Que é uma forma, até assim, um certo escape, vamos dizer assim, né? Para essa ansiedade toda, para esse vazio que as pessoas infelizmente vivem hoje, né? Acaba extrapolando os seus limites, né? O limite do trabalho, o limite, né, da tolerância e tudo mais, porque acaba gastando tudo isso, né? Gastando a sua energia. Então, quando você chega em casa, já não sobra muito, né? Já tá meio bagaço para a família, para quem, né, convive com você. Ai, minha tia Regina entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Ai, que prazer tê-la aqui. Fico muito feliz, viu? Gente, aproveita, eu tava esquecendo. Vamos encaminhar um aviãozinho aqui para que quem está online ou depois possa dar uma olhadinha, tá, na live. Eu sempre deixo gravada aqui, tá? Para que vocês possam assistir e compartilhar também com as amigas de vocês. Muita gente online aqui, ó. Bem-vindas, queridas. Fiquem à vontade, tá? De participarem, de dar sua opinião, tá? Fazer seu comentário. Eu gosto muito dessa participação de vocês. A Adélia também entrando aqui. Seja bem-vinda, querida. Ó, minha colega de trabalho. Muito feliz mesmo para o nosso bate-papo. Hoje nós estamos conversando aqui sobre a questão do limite da nossa capacidade de tolerância, da nossa capacidade de compulsão, o limite do trabalho, o limite da paciência, da violência, né? Quando a gente... Hoje ainda conversava com uma amiga e falando sobre isso, né? Como tá difícil a gente assistir um jornal. Sabe, jornal de notícias? Porque é só tragédia. A Patrícia entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Muito bom tê-la aqui, mentorandas, amigas de trabalho, colegas, seguidoras. Muito feliz. A família tá completo, né? Muito bom mesmo. Então, gente, é isso. Esse limite que eu quero chamar a atenção de vocês é que às vezes a gente precisa prestar um pouco de atenção. Porque às vezes a gente, né, assim como a gente tá no limite no sentido de estar à beira de um caos, à beira de um infarto, né? Às vezes também a gente tá vivendo sem limites, no sentido das finanças, né? Sem limite para gastar, como eu falei. A Mara entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Então, está no limite da desorganização, vamos dizer. E, por outro lado, a gente acaba ficando sem limite para administrar, fazer a gestão da nossa vida. E o que a gente percebe, né? A vida, ela é um sopro. Ela é muito curta, né? A gente está vivendo, assim, situações que a gente fica estarrecida de ver o noticiário, da gente ver o que está acontecendo pelo mundo, com as pessoas, com as famílias, né? A epidemia de violência, né? De situações que assustam, são barbáries. E parece que não tem limite para isso. Né? Todo dia a gente vê, principalmente em relação às mulheres, né, situações bárbaras,
totalmente sem limites. E é isso que aí a gente, né? Obrigada, Mara. Boa noite para você também. Bem-vinda aqui no nosso bate-papo. Estamos conversando sobre os limites na nossa vida, né? A importância disso, né? E como a gente precisa olhar para esse nosso limite. Será que eu tô tendo limite para poder cuidar da minha família? Será que eu tô tendo limite, né, na minha saúde? Né? O que está afetando a minha saúde, o meu dia a dia, né? Duda, seja bem-vinda, querida. Muito feliz por você estar aqui. Estamos aqui no nosso bate-papo de conversa de mulheres. Como eu falei, eu estou muito feliz porque nós estamos com 2 anos já com esse espaço. Então, se você está aqui pela primeira vez, venha conosco. Geralmente, às terças-feiras, estamos aqui, nesse horário das 20 horas, depois que todo mundo já jantou, já organizou a vidinha, chegou cansado, mas tomou seu banho, né? E para quem ainda tá aí na lida, bom trabalho, pode continuar ouvindo, assistindo, dando seu palpite. Eu fico muito feliz quando vocês participam, dão a opinião de vocês, tá bom? Fico muito, muito grata. Voltando na questão do limite, é uma situação que, infelizmente, as pessoas andam muito sem limites, né? E às vezes a gente cobra isso, né? É muito comum a gente ouvir, às vezes a mãe fala, fulano não, tá sem limites, não estão colocando limites nas crianças, né? Deixa brincar do jeito que quer, a hora que quer, comer o que quer. Então a criança tá sem limites. Mas não é só as crianças. Infelizmente, muitos adultos e muitas famílias estão ou vivendo no limite ou vivendo sem limites. Para tudo, em todas as áreas. Em todas as áreas da vida. Essa questão do gasto, né? Nunca teve na história tanto endividamento. As pessoas já ultrapassaram o limite, né? O limite do cheque especial, o limite do cartão. O cartão já tá bloqueado, já tá no outro cartão. Entendeu? Então a gente fica olhando e vendo, né, essa cena de falta de limite. O Marcelo, seja bem-vindo, querido. A Denise deve estar com você também nos assistindo. Muito obrigada, muito bom tê-los aqui comigo. Estamos aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa de mulheres, tá? E falando sobre a questão do limite. Então fiquem à vontade de participar, dar sua opinião, tá, Duda? Pode comentar aí também, como tem sido para você a questão dos limites. Isso tem gerado nas pessoas uma certa ansiedade, né? É muito comum a gente ver hoje, né? Crianças que vivem, né? Já ansiosos, que vivem deprimidos, tanto por falta de um limite ou porque estão no limite da atividade, né? Esses dias também, falando com uma amiga, ela comentando, falou, Ilma, as crianças têm muita atividade hoje em dia. É escola, é Kumon, é a natação, é o esporte, sabe? Então, assim, eles participam do reforço escolar, participam de muitas atividades. É sobrecarregado, é sem limite, né? A questão da participação. Por um lado, ok, é o desenvolvimento da criança, mas por outro, a gente vê que há uma sobrecarga das crianças, uma sobrecarga dos pais, né? E aí, gente, a cena que a gente vê é exatamente essa. De chegar em casa e tá todo mundo o bagaço. O pó da gaita, como se diz. Entendeu? Porque o dia foi tão intenso, foi tão corrido, foi tão sem limites, que a gente acaba, sabe? Quando chega em casa é aquilo, né? Sem o gás, sem a energia. Porque acabou que você se doou, você extrapolou os seus limites ali, no seu dia a dia, com as suas tarefas, né? Com a sua agenda, né? Uma agenda mega apertada.
E eu me incluo, não tô falando das outras pessoas, né? A minha agenda é uma agenda muito intensa. Muito. E eu tenho que tomar cuidado com isso, sabe? É uma coisa assim que eu tô aqui falando pra vocês e também reflito, isso também serve pra mim. Pros meus limites, até onde eu posso ir. Né? Aquilo que não compromete a minha família. Aquilo que não compromete as minhas relações, né? Quantas pessoas comentam comigo, eu não tenho tempo de visitar uma amiga, sabe, minha amiga ficou doente, tal, e eu, né, acabou, as pessoas não têm mais esse tempo de visitar, de fazer, né? Hoje eu me permiti, hoje à tarde, né, eu fui buscar minha filha e tava um pouco cedo, e eu tava com uma amiga, eu falei, escuta, vamos comer um picolé? Sabe, uma coisa assim que fazia muito tempo que eu não fazia. Sabe? E foi muito bom. Muito gratificante. É uma coisa simples, né? Ok, é só um picolé. Mas assim, sabe aquela coisa do momento, de parar um pouquinho, de dar um stop. Sabe? Não sei quando você aperta, stop, trânsito, stop, correria, stop, sabe? A Rosana entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Muito feliz por você estar aqui. Então, eu percebo assim, sabe, que às vezes a gente precisa desse stop. A gente precisa recarregar nossas energias, sabe? Olhar para essas coisas simples, olhar para nossa família. Entende? Isso não tem preço. E a vida é muito rápida. É um sopro. E aí, quando você vê, já passou, já foi, já não tem mais. A Duda dizendo, saudades, amiga, eu também de você. A Duda trabalha durante a semana, aí a gente não consegue, só no final de semana pra gente conseguir conversar, distrair um pouco, né, Duda? Muito bom estar com você. Ivanildo entrando aqui, Sônia, seja muito bem-vinda, querida. Muito feliz por vocês estarem aqui participando do nosso bate-papo. Nós estamos aqui falando sobre os limites, né? A falta dele e também a necessidade, às vezes, né, da gente impor pra gente mesmo os devidos limites, né? O limite, por exemplo, com relação aos gastos, geralmente extrapolam, né? Quando você não faz esse controle, aqui, ó. Quem que tá comentando aqui? Deixa eu ver. A Regina, ultimamente ando sem limites mesmo, muito sobrecarregada com a minha família, mas vou procurar corrigir isso, tanto com a família como com os outros problemas que me sobrecarregam. Sim, querida, a gente precisa fazer essa autoavaliação, sabe? E às vezes a gente precisa dar essa pausa até para reflexão. Puxa, como eu estou vivendo? Tem uma live aí que tá no canal do YouTube, tá aqui também no Instagram, que eu falo sobre isso. Como eu estou vivendo? Né? Pra gente olhar pra nós e avaliar como estão os meus limites. Né? Eu tô andando, correndo pra qualquer lado, sem direção? Ou eu tô de uma forma planejada, de uma forma equilibrada, né, nas minhas finanças, na minha espiritualidade, nas minhas relações, na minha bebida, né? Quantas pessoas vivendo de uma forma desordenada, né, e sem limites com relação à bebida. E é uma coisa assim que geralmente traz muitas consequências, né? O Felipe entrando aqui, seja bem-vindo, Felipe. Felipe é lá de São Paulo, muito bom tê-lo aqui conosco. Estamos aqui falando sobre a questão dos limites, né? O quanto é importante a gente estabelecer limites para nós mesmos. Sabe aquela linha divisória? Até aqui dá. Se eu extrapolar, eu vou comprometer a minha vida. A minha vida está em risco. Entende? Porque quando você entra nessa roda viva, que a gente costuma dizer aqui, né? Come, bebe, dorme, come, bebe, dorme. A gente vive uma vida totalmente desregrada às vezes.
sabe? Sem nenhuma limitação do ponto de vista da, sabe, da organização, da gestão do nosso tempo, dos nossos afetos, das nossas relações, né? Um equilíbrio com relação ao próprio trabalho, ok, né? Ai, hoje em dia é muito difícil, você tem que ter 2, 3 empregos. Eu sei, eu sei que é uma questão de sobrevivência, né? Eu também vivo isso, eu também, são 3 empregos, sabe? A gente batalha na vida, ok, né? Isso é justo, né? É até bíblico, né? Se você não trabalhar, melhor que você não coma, né? Então a gente precisa sim cumprir com as nossas obrigações, cumprir com né, com as nossas responsabilidades de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de filha, né? Dessas responsabilidades e os papéis que a gente ocupa, ok, muito legal. Mas a gente precisa estabelecer os limites, entende? Inclusive, gente, até com a própria família, tá? Eu tenho, assim, várias situações, vários casos de pessoas que, mesmo com relação ao cuidado com os pais idosos, há um certo desequilíbrio do ponto de vista da família, dos irmãos compartilharem isso, sabe? Muitas vezes fica só a cargo de uma única pessoa, né? De uma forma sobrecarregada, cansativa, injusta, né? Porque, poxa, o pai, a mãe é de todos, 5, 6 filhos às vezes, né? E o que a gente vê? Um despreparo total, um abandono dos filhos em relação aos pais, né? De uma forma desequilibrada. Por conta disso. Ai, mas eu não tenho tempo. Ai, mas eu não posso. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Ai, eu tô endividado. Ai, entendeu? Tenho meus compromissos, tenho os meus filhos. Então, assim, parece que as pessoas nunca podem, né? Então, assim, eu trago essa reflexão, gente, assim, de uma forma muito carinhosa, sabe? Com muito carinho, com muita... Porque, é como eu falei, eu também me coloco nisso. Porque o sistema que a gente vive, o formato de mundo, né, capitalista que a gente está vivendo e com tudo que acontece, pandemia, adversidades, problemas, dificuldades, desafios, né? Muitas pessoas, olha, eu tô num emprego novo, olha, eu, né, tô numa outra fase e tal, eu acabei de me separar, ou, nasceu meu filho. Ontem mesmo, conversando com um rapaz, ele falou, Dona Ilma, eu tenho uma bebê de 4 meses, eu preciso trabalhar muito. Entendeu? Então, assim, essas fases, né, meus filhos estão na faculdade, entende? Então, assim, é um novo desafio, é uma nova fase, ok, né, perfeitamente entendível essa parte, né? Mas a gente precisa aprender a dosar. A gente precisa saber colocar os limites. Isso é uma sabedoria. Isso a gente adquire com o passar do tempo. A gente precisa muito se atualizar com relação a esses conceitos, sabe? Porque às vezes a gente meio que... Assim, eu nasci assim, minha família era assim, todo mundo fazia assim, e a gente dá uma embarcada nesse jeito de viver meio doido, maluco, esquizofrênico, vamos dizer assim, né? No sentido de desordenado, de instável, né? Não pejorativa doença, não é isso, tá, gente? Me desculpa. Mas, assim, um jeito estranho, né, de viver, que muitas vezes a gente não reflete muito, sabe? Vai indo assim, como a onda do mar, né? Que vem e vai, vem e vai, mas sem nenhuma autoanálise, sem nenhuma avaliação, reavaliação, né, desses limites, dessa forma que a gente precisa, às vezes, olhar, né, para sua conduta, para sua forma, e há tempo de corrigir,
né? Isso que ainda é bom, né? A gente ainda tá aqui, a gente ainda tá relacionando, a gente está vivendo e a gente pode e deve rever, né, essa situação, rever os nossos limites e as nossas faltas de limites, né? Porque também se a gente não tem esses limites para nossa vida, fica muito difícil a gente educar os nossos filhos com relação aos limites. Porque você não tem, né? Você gasta desordenado, você vive desordenado, né? A Duda falando aqui, ó, tem esposa e filhos que pensam que moram no hotel, não ajuda nada em casa. Isso mesmo. Eu cheguei cansado, né? Eu tô estressado e todo mundo tem que cuidar da casa. Não, somos todos moramos no mesmo teto. Todos temos a responsabilidade. Mesmo a criancinha de 2 anos, ela precisa aprender a ter essa responsabilidade. Precisa aprender os limites, né? Poxa vida, se a minha esposa trabalhou o dia inteiro dentro de casa, então eu, marido, chego em casa, tô cansado? Tô, mas eu posso ajudar numa louça, eu posso ajudar a recolher uma roupa, eu posso dobrar uma roupa, fazer uma jantinha, entendeu? Por quê? Porque isso é uma forma de valorização, isso é uma forma de boa conduta, né, para as pessoas, é uma forma justa de você compartilhar, né, as alegrias, as responsabilidades, né, que a gente tem, que toda casa tem, tá? Sim, Duda, às vezes eles estão no limite, né? Eu tô no meu limite, tô cansado, meu chefe enche o saco, né, eu tive um dia tenso. Ok, mas todo mundo tem. As crianças também, na escola, é a prova, é o estresse, entendeu? É o esporte que perdeu, sei lá, os relacionamentos amorosos que não deram certo, as frustrações, ok. Todos nós também temos, né? E a gente precisa disso tudo, sabe? Desse mix, né, de alegria e de insatisfação e de, né, aparentemente uma derrota, né, no sentido de não dar certo aquilo que a gente estava pensando, exatamente para a gente começar a aprender, né, a olhar para as situações, a analisar tudo isso, ver os limites. Não, até aqui eu posso ir, né? Às vezes você está aí vivendo uma relação complexa, né? Difícil, unilateral. Você precisa reavaliar isso. Você precisa saber até onde é o limite que é possível, né? Mulheres que vivem situações de violência. Qual que é o seu limite de tolerância disso tudo? Né? Porque às vezes parece que assim, é tão difícil, né? É complexa a situação, sim, mas às vezes assim, é difícil até pra gente botar um limite nisso tudo, né? No sofrimento, limitar o sofrimento. Poxa, até onde eu aguento? Até onde é possível um ser humano aguentar, né? Então, eu trago isso, gente, assim, pra que a gente possa, sabe, dar uma olhada, né, nos seus limites, na sua forma que você tá encarando, né, as suas dificuldades, as suas alegrias, ou de repente também a pessoa só quer viajar, só quer, né, só quer a festa, né, e meio que às vezes a gente precisa cair na real um pouquinho também, né? Será que eu não tô extrapolando meus limites? Eu lembro um casal amigo, né, que acontecia isso. O esposo muito festeiro, muito assim, e queria que a casa tivesse sempre cheia, e cheia de amigos, e churrasco, e vamos, e vamos, e vamos. Só que até para isso, até para as coisas boas, a gente precisa desse limite, né? Porque assim, em nome do prazer, em nome da realização dele, ele estava
massacrando, entre aspas, a família, a esposa. Por quê? Porque a esposa lavava a louça, que tinha que estar sempre com um sorriso para receber os amigos dele, né? Ficava toda a bagunça da casa. Ele, feliz, saltitante, recebia todo mundo, muito alegre e feliz, depois ia dormir. E ela ficava com toda a sujeira, com toda a bagunça daquela situação. Entendeu? Então, é isso, né? É um limite. Ele precisa entender. Ótimo, eu gosto de receber pessoas, excelente. Mas até nisso a gente precisa. No nosso lazer, no nosso comer, no nosso comprar, a gente precisa do limite, né? Tem famílias que essa coisa do apetite, da gula, vamos dizer, é uma coisa exagerada. É sem limites. Entendeu? Totalmente sem limites. Com relação a isso. Ah, não, é churrascado direto e gordura e não sei o quê. Totalmente sem limite. E também não é normal, né? A Duda falando aqui, já passei por isso. Sim, muitas mulheres passam por isso. Às vezes, né? Essa exigência do marido de chegar, de estar tudo em ordem, de estar tudo limpo, maravilhoso, né? Às vezes também um pouco sem limites da questão do outro, né? Do respeito ao outro, do respeito ao limite do outro, né? Do meu direito, ok, mas também dos meus deveres, das minhas responsabilidades. Entendeu? Então, meninas, era essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Fico muito feliz com a participação. Gostaria que vocês divulgassem esse nosso bate-papo aqui, tá? Aí para suas amigas, no WhatsApp, pelo Instagram mesmo. Lá no canal do YouTube, para quem ainda não se inscreveu, inscreve lá, é Ilma Piemonte, tá? Todas as lives estão gravadas lá. Então, se você ainda não assistiu, tira uma tarde aí, tá? Vai meio que na sequência, que você vai ser muito abençoado, vai ter muitos conhecimentos interessantes, tá? Para vocês sobre esse bate-papo. E podem comentar, tá, gente? Que eu tô sempre olhando, sempre vendo as participações. Então, mesmo já passado um certo tempo, comentem lá o que vocês acham sobre essas temáticas, tá bom? E queria agradecer, queria dizer também, fazer um comercial aqui dos meus acessórios, né, que eu tô usando hoje. São acessórios da Piemonte Acessórios, tá? Que eu também convido vocês a seguirem lá no Instagram, certo? São peças lindas, maravilhosas, para que vocês possam ficar ainda mais lindas, né? Mulheres fantásticas que vocês são. Mas a gente sempre gosta, né? De um toquezinho para dar uma combinada no look, né? Então, curtem lá, tá? Ilma Piemonte. Aliás, Acessórios Piemonte, tá bom? Que também tem no meu, né? Que tem essas peças maravilhosas aí para vocês, tá bom? Ah, muito bem. Estamos aqui recebendo ainda mais pessoas, mesmo finalizando, né? Mas quero deixar assim um grande beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Até uma próxima oportunidade, nosso bate-papo da Conversa com Mulheres. E muito obrigada pelos 2 anos. Quero continuar muito tempo com vocês, tá bom? Ai, obrigada, Duda. A Duda tá falando que adora as peças, são muito lindas. Muito obrigada. Tá sempre à disposição, tá? Curtem lá no Instagram. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Até a próxima.